Apareceu aí pra você já? Alguém escreveu aqui, Ju, eu não consigo entrar na live. Acho que é porque você não estava, não tinha clicado ainda. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos! Olha quanta gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos, alunos, alunas, meus desafiados do Desafio 21, meus coaches. Bem-vindo todos! O pessoal já tá aí. Oi, Carol! Oi, Júnior! Não dá pra falar o nome de todo mundo. Aí, Carol, conseguiu? Pessoal, sejam muito bem-vindos. Último dia do nosso Desafio 21. Parabéns para todos que estavam aí no grupo do WhatsApp. Foi uma jornada incrível. E hoje nós vamos encerrar o nosso desafio com uma palestra, podemos dizer assim, uma conversa sobre os 5 pilares da inteligência emocional. A inteligência aí que ajudou tanto a gente nesses dias, né? Como nós conversamos no grupo. A gente, quando começou o Desafio 21, não imaginava que passaríamos por esse problema que está aí agora no mundo, né? Aqui no Brasil também, começando, e já entrando aí em isolamento social, e a nossa participação é importante, a contribuição do outro, e cada um fala uma coisa. E aí a inteligência emocional, nesse caso, tornou aí relevante pra gente passar esse momento, pra gente poder passar por essa fase de maneira mais equilibrada, com clareza, sem medo, levando em conta as nossas emoções, tudo que a gente precisa saber, tudo que a gente precisa ouvir, entender e agir, para que a gente não sofra mais do que a gente já tá aí sofrendo, né? Sem ver as pessoas, sem poder abraçar as pessoas. Então, o Desafio 21, esse grupo do WhatsApp foi uma corrente, uma verdadeira corrente do bem, onde todo mundo se ajudou e os desafios vieram para contribuir com a nossa evolução. Essa imagem aí eu gosto muito dela, né? O cérebro aí iluminado e dividido em 2 partes, porque nós somos parte cognitiva e parte emoção, não é verdade? E muitas vezes a gente fica preocupado com a nossa parte cognitiva da inteligência, de ter que estudar, de ter que ler, ter que se preparar, eu tenho que arrumar um bom emprego e tudo mais. Só que a inteligência emocional, ela é a nossa âncora, a nossa força, o nosso equilíbrio. Se a gente não conseguir equilibrar essas 2 coisas, o lado cognitivo, o lado acadêmico e o nosso lado emocional, algo vai ocorrer que vai nos estressar, vai nos dar medo, vai nos causar ansiedade e não vai nos deixar assim um equilíbrio bom, vamos dizer assim, né? Aquela coisa assim centrada, equilibrada, para que a gente desenvolva o nosso trabalho, para que a gente faça as coisas que a gente precisa fazer no nosso dia a dia com muito mais equilíbrio mesmo, né? Sem medo, sem pensar no que o outro vai falar, no que o outro vai dizer. Então, as 2 partes aí do cérebro precisam estar sempre em equilíbrio, né? Cada vez que a gente propõe isso para nós, cada vez que a gente fala para nós mesmos, né? Estarmos em equilíbrio, com força, com clareza, nós vamos desenvolvendo. É um treino diário, né? Como ir para academia, não é à toa que academia, de você ir lá treinar, e academia de faculdade tem o mesmo nome, não é à toa, porque as academias fazem o quê? Fazem o nosso desenvolvimento. Se eu quero me desenvolver fisicamente, eu vou para academia malhar, né? Eu vou lá fazer o meu exercício. Se eu quero desenvolver cognitivamente, eu vou para a academia de letras, para a academia de ciências, para a faculdade, para poder estudar. E a nossa inteligência emocional fica onde? Como eu faço para lidar com o dia a dia, com questões do cotidiano, com coisas que às vezes me deixam triste? Já perceberam que às vezes passo o dia inteiro, acontecem coisas maravilhosas no nosso dia? 8, 10, 12 motivos para sorrir. Se acontecer uma coisa ruim, parece que é aquela que vai atazanar até chegar à noite. E a gente vai ficar pensando, vai nos tirar o sono. O que é isso? É falta de equilíbrio. É falta de
ficar centrado e pensar em coisas boas que nos aconteceram no dia, né? Muitas vezes a gente fica só martelando aquilo e no outro dia, o corpo humano, ele aguenta passar raiva por 1 minuto e meio, só 1 minutinho e meio que ele aguenta passar raiva, depois ele não aguenta mais. Aí você pode me dizer, ai meu Deus, mas faz 2 anos que eu tô com raiva já de uma coisa aí, de uma pessoa, já faz 2 anos, 3 anos que eu tô com raiva, como assim? O corpo humano não aguenta. Se você insistir em sentir essa raiva, ela vai se manifestar através de uma dor de cabeça, de uma dor de estômago, de uma dermatite, de algum tipo de doença, porque o corpo não aguenta. Então ele precisa responder de alguma forma. Esse cara aí é o Daniel Goleman. Ele escreveu o livro Inteligência Emocional, esse livro aqui. Esse livro virou um best-seller na década de 90. O Daniel Goleman, acho que foi o primeiro a dizer que a inteligência emocional estava acima e mais importante do que a inteligência acadêmica. Quando ele foi para Harvard e começou a estudar, é um psicólogo, começou a estudar, começou a se aprofundar nessas questões, ele pensou, nossa, como que pode uma pessoa às vezes ser tão inteligente e não resolver questões do dia a dia? Né? Resolve as questões de matemática, resolve as questões de ciências, resolve questões acadêmicas tão profundas, é mestre, é doutor, é PhD, é inteligentíssimo, é cientista, mas e as questões que são do dia a dia, corriqueiras, as relações sociais? Então, quando ele escreveu esse livro, ele revolucionou o que é ser uma pessoa inteligente, né? A teoria do QE, do coeficiente emocional, foi uma teoria que revolucionou o conceito do que realmente era ser inteligente. Então, o QI, né, o coeficiente de inteligência, o QI, que até então era a condição de você provar para uma pessoa que você era inteligente com aqueles testes de matemática, testes de ciência e cálculos, caiu por terra, vamos dizer assim, com essa teoria do QE, do coeficiente de emoção. E aí o Daniel Goleman fez um livro, fez pesquisas, toda a sua pesquisa até hoje é voltada para isso, mas no início lá da década de 90, quando ele escreveu esse daqui, a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente, ele escreveu sobre 5 pilares da inteligência emocional. Se você tiver alicerçado nesses 5 pilares, muitas questões da sua vida você vai conseguir resolver, não vai ter ansiedade, não vai ter pânico, não vai se desequilibrar, não vai ter medo. Mas falaram aquilo lá. Sua cabeça, sua emoção, seu guia, seu equilíbrio, sua calma. Se você tem esses 5 pilares com você, tudo de bom pode acontecer. Pessoal entrando, gente, quanta gente. Obrigada, viu? Flávia, que saudade, precisa ler mesmo. Carol, olha quanta gente. Gi, bem-vindos todos, viu? Não dá nem pra falar o nome de todo mundo. Oi, Rosângela. Meus coaches, meus clientes, alunos, amigos. Vamos para 5 pilares, então? O primeiro pilar é a autoconsciência. Olha essa imagem, né? Como se faltasse um pedacinho ali. A autoconsciência talvez seja o pilar mais importante dos 5. Essa autoconsciência que nos permite fazer um automonitoramento. Olha essas imagens, são câmeras de monitoramento, estão vendo? Tem uma pessoa ali sentada olhando para várias câmeras de monitoramento. O automonitoramento leva à autoconsciência, que é esse primeiro pilar. Eu sempre gosto de dar esse exemplo, né? Quando tem um lugar que tem muito valor, um banco, algum lugar assim que precisa ser monitorado, as pessoas colocam câmeras de segurança, colocam lá os painéis de monitoramento, não é? E fica uma pessoa lá observando. Quando tem alguma sirene, algum barulho, dispara alguma coisa, esse cara aí do monitoramento, ele olha para as câmeras procurando o que pode ter acontecido. E aí, quando dá o alarme, dá esse barulho, ele olha ali em todas as câmeras e aí ele vê o causador do barulho. Ele olha ali, é um gato
gato que acabou de pular no lugar, acabou de pular, acionar ali o sensor e começou a fazer aquele barulheiro todo. E aí ele olha, pode até sorrir às vezes, né? Falar, meu Deus, um gato, alguém tem que ir lá agora tirar esse gato e desligar o alarme, porque ele pulou ali, tá fazendo barulho, daqui a pouco, né, a polícia vem aí, não é nada. E aí desliga o alarme, porque era só um gato. Mas, em outro dia, o alarme toca, esse cara aí tá tomando conta das câmeras de monitoramento, olha lá nas câmeras e tudo mais, eis que surgem 2 elementos encapuzados, armados. Quando ele vê isso na câmera de segurança, ele já toma as providências, pede reforço, liga para a polícia, fecha algum lugar importante, se protege, então ele toma providências diante disso. Por que eu tô dando esse exemplo, falando essa metáfora para vocês? O automonitoramento leva à autoconsciência, ou seja, quando eu tenho em mim um automonitoramento, como se fosse mesmo essas câmeras ligadas aí, eu consigo ver o que é um gato ou 2 elementos armados, né? O que eu quero? 2 indivíduos lá armados com arma ou um gato? Porque muitas vezes acontece uma coisa no nosso dia a dia e aí a gente dispensa tanta força nisso. Por exemplo, acaba o botijão de gás lá no domingo, sei lá, tá fazendo a macarronada e acaba o gás. Gente, tem que trocar o gás. É só um gato, simples assim. Mas tem gente que se revolta. O gás acabou, ninguém viu, e não sei o quê. E o que é isso? A pessoa estressa, a pessoa fica nervosa, passa raiva por um problema que não merecia nem a sua atenção. Porque ali, você acabou o gás, você olha e fala, gente, será que tem algum depósito de gás aberto hoje pra gente ligar para comprar o gás? Coisa simples de resolver. Agora, se você colocou toda a sua energia ali, a sua raiva, você se desgastou com aquilo, quando vier um próximo problema que merece, que precisa da sua atenção, você já está esgotado. E aí você vai agir com mais esgotamento, com mais raiva, e isso só vai te prejudicar. Cada vez mais vai te prejudicar. Então, eu gosto desse exemplo de alcançar a autoconsciência através do automonitoramento, porque é uma coisa que você faz por você. Você se monitora o tempo todo. Acontece alguma coisa, você para e já pensa, peraí, merece tudo isso a minha atenção? É fácil de resolver ou difícil de resolver? E essa clareza, essa autoconsciência mesmo, esse monitoramento o tempo todo vai deixar seu dia a dia mais calmo, vai deixar seu dia a dia mais equilibrado, porque às vezes tudo aquilo que você demanda de energia, de raiva, não precisava. Era uma coisa simples de resolver, mas é treino. São as câmeras do automonitoramento ligadas aí dentro de você o tempo todo. Segundo pilar. Então, primeiro pilar, autoconsciência. Segundo pilar, automotivação. Nesse pilar da automotivação, a pergunta é: o que te faz querer viver? O mundo tá passando aí por um momento, né? Fica em casa, não fica em casa, olha o álcool gel, coloca a máscara e não sei o quê. Por quê? Né? Alguns vão falar, é medo de morrer. Não, não é medo de morrer, são os hospitais que vão ficar lotados. Não, não é isso, é porque os idosos não podem... E aí fica, cada um fala uma coisa, né? Tem coisas divertidíssimas até aí no Facebook com o cenário atual, porque realmente cada um fala uma coisa. Mas essa automotivação, ela deve existir, ela deve estar em você, independente do tempo, do clima, dos acontecimentos. Essa motivação deve estar dentro de nós. E essa automotivação é o que te faz querer viver. O que tira você da tua cama todo dia de manhã? O que faz você fazer o que você faz? Quem é a pessoa mais importante da sua vida? E aí acho que quem tem filho já respondeu aí na cabecinha, a pessoa mais importante da minha vida é meu filho, né? A pessoa mais importante da minha vida é a minha filha. No meu caso, por exemplo, que tive filho, a primeira filha, né, e única, aos 31 anos, o que será que eu fiz antes disso? 31 anos da minha vida para trás. Fiz o quê? Eu não tinha motivação? Eu não saía da minha cama, eu não trabalhava? O que eu fazia da vida, né?
O que a gente precisa entender da nossa automotivação é que a pessoa mais importante da sua vida tem que ser você. Tem que ser sempre você. Você fala, não, mas eu faço tudo pelo meu filho, pela minha filha. O seu filho, a sua filha, é a pessoa que você mais ama nesse mundo. É a pessoa que você daria a sua vida. Provavelmente isso, né? Você deixa de fazer as coisas para fazer para um filho, para fazer para uma filha. Eu entendo bem, porque eu sou mãe, esse sentimento. Mas você, se você ama realmente o seu filho, a sua filha, você precisa entender que a pessoa mais importante da sua vida, mais importante, é você mesmo. Você precisa se cuidar. Se você tem essa consciência, essa clareza, por exemplo, você cuida da alimentação, não fuma, não bebe, procura viver uma vida boa para viver muito para o seu filho, para viver bastante para sua filha. Eu gosto de ilustrar essa metáfora. Olha essa garota aí. Todo mundo sabe quem que é ela. É uma comissária de bordo. Quem já andou de avião sabe que as comissárias de bordo ficam lá no meio do corredor passando para a gente algumas instruções. Uma das instruções que ela passa, né, com a máscara aqui de oxigênio, é em caso de despressurização da cabine. E aí ela passa todas as instruções e fala então, olha, em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão à sua frente. Coloque primeiro em você, para depois ajudar quem está ao seu lado. É assim que funciona. Coloque primeiro em você. Por quê? Porque você é um egoísta, não pensa no teu filho que está do lado, não coloque em você. Não é isso. É que se você não estiver bem, respirando e consciente, você não vai ajudar ninguém, nem você. Então, essa máscara de oxigênio que cai, você coloca e você fica bem. Você fica bem porque depois você consegue ajudar todo mundo que está à sua volta. Então, na inteligência emocional, quando você tem essa automotivação que vem de dentro de você, que vem por você, você fica bem para todos à sua volta, para quem você mais ama, para o seu filho. Né? Se você não tem essa automotivação, às vezes você está lá na cozinha resolvendo alguma coisa no fim do dia, o seu filhinho lá, a sua filha vem, ô mãe, brinca comigo um pouquinho, ô mãe, me ajuda na tarefa, e aí se você não tá bem, você fala o quê? Tenho tempo não, moleque, tô ocupada aqui, faz sozinho, pede pro seu pai, não é assim? Ué, o que aconteceu com a pessoa mais importante da vida? Sumiu, né? Então a mais importante é você, sou eu. Para que nós possamos estar bem emocionalmente, fisicamente, para que quando essa criança chega, mãe, brinca comigo, claro, meu amor, você tá bem. Eu não tô dizendo com relação a cansaço, olha, mamãe tá cansada, mamãe vai te ajudar ou brincar com você alguns minutinhos, tá bom? É diferente esse tipo de procedimento. Então, quando você está bem emocionalmente, você alimenta também as pessoas ao seu redor de bondade, de gratidão, de equilíbrio. Quando as outras pessoas, né, você são mais importantes, você parece que não luta tanto assim pelo seu equilíbrio. Então, esteja bem, esteja automotivado para que você possa passar tudo isso para as outras pessoas que estão ao seu lado, que vivem junto com você, que se relacionam com você. Então, primeiro pilar, nós já falamos dele, autoconsciência. O segundo pilar, automotivação. E o terceiro pilar, autocontrole. Aí acho que a gente tá pegando um monte de gente descontrolada. Quem que são os descontrolados aí da live? Vamos ver. Dá um aceninho aí, os descontrolados da nossa live de hoje. Quem tá aqui buscando autocontrole porque anda um pouquinho descontrolado na vida, né? Esse autocontrole tem a ver com clareza de papéis também. Gosto muito disso, né? Quando que eu tenho autocontrole? Quando eu sei quem eu sou. Quando eu me reconheço na sociedade, no mundo, quando eu tenho clareza de quem eu sou. O autocontrole tem a ver do lugar que eu ocupo na sociedade, no mundo, e tem principalmente a ver com clareza de papéis. Eu sou filha da minha mãe, simples assim, eu sou esposa do meu marido, eu sou mãe da minha filha. Isso ajuda as pessoas a terem autocontrole. Eu gosto de dar um exemplo nessa parte do autocontrole corriqueiro.
Vamos supor, uma mulher aí, vocês conhecem uma pessoa, todo mundo já viu, já passou por essa situação. Tá lá dirigindo não sei o que e se distrai e bate o carro. Quando essa mulher bate o carro, né, eu não tô sendo machista, tá, gente? Mas tô dando um exemplo que é mais fácil para vocês entenderem. Ela tá lá dirigindo e bateu o carro. Bateu o carro. Se a primeira reação dela for, ai, meu marido vai me matar. Isso já demonstra que ela não tem autocontrole. Por que eu tô dizendo isso? Essa frase, alguém vai me matar, não sei quem vai me matar. Chá de camomila, Fernando? Meu Deus, o pessoal da live aqui tá agitado. Se alguém diz, essa pessoa, o meu marido vai me matar. Essa frase, alguém vai me matar, é perfeita para estar na boca de um adolescente, de uma criança, dizendo em referência à mãe ou pai. Meu pai vai me matar, minha mãe vai me matar. Agora, uma mulher adulta dizer que alguém vai matá-la por causa do que ela fez ou de um acidente que aconteceu, ela vai se descontrolar. Por quê? Porque falta para ela o autocontrole de saber que ela não é filha do marido, ela é esposa. Então, se, por exemplo, uma pessoa bateu o carro e ela tem esse autocontrole, a hora que ela pegar no telefone, ela não quer ouvir do outro lado também da pessoa. Você bateu o carro, sou louca, né? Se eu vou ligar para o meu esposo, por exemplo, o que eu quero ouvir do outro lado? Meu bem, bateu o carro, mas você tá bem? Tá tudo bem? Onde você tá? Quer que eu vá te ajudar? Não é? Clareza de papéis, eu não sou filha dele. Por que eu digo que essa frase, não sei quem vai me matar, tá legal na boca de uma criança ou de adolescente? Crianças e adolescentes ainda são sujeitos em formação de autonomia. Eles estão numa fase que Jean Piaget chama de heteronomia. O que é isso? Alguém faz a parte moral para eles. A mãe, o pai, o professor, a tia, então toda essa parte de moralidade e autonomia, ela é feita de maneira externa. Ela faz alguma coisa, vem alguém e faz ali, olha, você não pode fazer isso, ou isso é feio, ou isso não pode, você tá pensando bem nos seus atos, não pode. Então alguém faz isso para ela. E aí quando a criança vai se desenvolvendo, o adolescente vai se desenvolvendo, vai ganhando autonomia. E aí ele passa a ter decisões corretas, a ter decisões acertadas, sem ter ninguém olhando, sem ter ninguém cerceando o que ele está fazendo. E aí ele vai ganhando autonomia. Autonomia vem ali coladinho com esse autocontrole, de ter clareza de quem eu sou, qual é a minha função na sociedade, quais são os papéis que eu devo desempenhar. Essa clareza aí, essa imagem, né? Autocontrole é essa clareza de quem eu sou mesmo, do que estou fazendo, qual o papel que eu tenho. E quando esse autocontrole não ocorre, essa clareza deixa de ocorrer, algum problema vai dar. Dor, né? Alguma coisa vai acontecer. As dores aí das famílias, né? Então, outro exemplo aí para quem já saiu de casa, é mais velho e a mãe e o pai mora sozinho, né? Então, agora nessa época tem que ficar em casa e a gente tá ali às vezes estressando. Você não pode sair, você tem que ficar em casa, não pode pessoas irem te visitar e tal e tal. Falta de autocontrole. São nossos pais, nós amamos, damos o nosso pitaco, né? Vamos falar, olha, tá vendo o que tá acontecendo? É assim, assim, assim. Se a pessoa, né, escolher tomar a decisão de não acatar esses conselhos e continuar saindo e continuar recebendo pessoas em casa, continuar recebendo os netos, os filhos, os amigos, ter essa vida normal e a gente vai ficar passando nervoso por causa disso. Minha mãe não tá me ouvindo, meu pai não tá me ouvindo, tá saindo e tal. Não, autocontrole. Eles sabem o que deve ser feito. Se eles não fizerem, é uma escolha deles. E a gente tem que ter a clareza, o equilíbrio de entender que é uma escolha. Para todos nós é uma escolha, é uma decisão. Quando a gente quer que o outro faça o que a gente quer, isso é falta de autocontrole, porque o outro é livre para fazer da forma, do jeito que ele acha que é correto fazer. A gente pode dar uns pitacos, igual eu falei, dar uns conselhos, né? Pro pai, pra mãe, pro amigo, pode, mas se ele não aceitar, é um direito dele, é uma escolha dele.
E eu preciso ter o autocontrole, o equilíbrio, a clareza de entender que a vida não é minha, a vida é dele. E é simples assim, a gente fala, não, tem que fazer do jeito que eu tô falando, olha o que tá acontecendo e não sei o quê. Por isso que eu falei anteriormente, o autocontrole te dá equilíbrio e o descontrole vai te levar ao caos, porque você quer resolver coisas que não estão na sua mão. Você quer que as coisas aconteçam da forma como você quer e não é assim que funciona. As pessoas são livres. E aí, o que a gente faz? A gente fica assistindo, né? O que a gente faz? Fica assistindo a pessoa fazer as coisas erradas, né? A gente pode falar, dar um conselho e tudo mais, mas se a pessoa não quiser fazer, a gente não vai brigar, né? Eu como filha, por exemplo, não posso brigar com a minha mãe, né? Posso dar um conselho, posso falar, mas não posso brigar com ela, porque eu sou filha dela, né? Se eu resolver brigar, eu vou fazer o quê? Desgastar a nossa relação. E isso vale para todos. Então, se você, marido e mulher, a gente estava dando exemplo lá do carro, né, que bateu, marido e mulher, se a mulher começa a se posicionar como filha do marido, como se o marido fosse pai, ele vai me matar, ele não pode ver, ele não pode saber, o que vai acontecer com essa relação? Desequilibrar e se desgastar. Por quê? Porque não tem o autocontrole. Eu sou esposa, eu não sou filha, eu sou esposa do meu esposo é meu marido, não é meu pai. Então, o respeito, a cumplicidade, o amor, nessa clareza de papéis, vai desgastar o relacionamento? Claro que não, porque aí está em equilíbrio. Então, nós já falamos da autoconsciência, o primeiro pilar, a automotivação, acabamos de falar do autocontrole, e aí nós vamos para a empatia, né? O quarto pilar, a empatia, talvez o mais difícil, né, gente? Todo mundo sabe o que é empatia, né? A empatia é você se colocar no lugar do outro. Ai, que lindo. Coraçãozinho pra você, Cecília, também. O pessoal tá pondo coração aí. Obrigada, Elias. Saudade de você. Pessoal de Pompeia aí, que demais. No Desafio 21 a gente tinha até gente da Europa, por isso que eu fiz o desafio às 5 da tarde, não sei se o pessoal aí tá aí, da Alemanha, não sei se tá por aí, vai entrando, vai dando um oizinho aí. Obrigada, viu, gente, de vocês estarem aí, um carinho enorme que eu tenho por vocês e eu tenho certeza que a admiração aí é recíproca. Beijinhos. Empatia. Se colocar no lugar do outro, que maravilha, é isso mesmo? Só que aí muita gente às vezes fala assim, se colocar no lugar do outro, mas não é sendo você, é sendo o outro. Porque às vezes a amiga tá lá contando alguma coisa pra gente, ou o amigo tá contando alguma coisa, e a gente fala, olha, vou fazer empatia agora. Se eu fosse você, eu faria não sei o quê. Você não é o outro. Por isso que eu falo que a empatia é a mais difícil, porque a empatia é você se colocar no lugar do outro, com as limitações do outro, com as dificuldades do outro, com a história de vida do outro. Isso é muito difícil, porque quando a gente está do lado de fora de algumas situações e a pessoa está contando pra gente, olha o que me aconteceu, tal, a gente já vem com as ideias, né? Menina, faz isso, compra aquilo, remove isso, manda embora não sei o que, isso o que. Isso não é ser empático, porque a situação está sendo vivida pela outra pessoa. A empatia é você se conectar com a outra pessoa de uma tal forma que praticamente só exista uma. É entender tudo que a pessoa está passando com a história de vida que ela tem. Limitada, ou às vezes triste, ou às vezes não tem clareza das coisas. E aí, às vezes a gente fala assim, fulano tá sofrendo porque quer. Às vezes tá sofrendo por causa da limitação que ela tem de encarar alguns desafios. Então, a empatia é entender o outro, falar a linguagem do outro nas limitações que o outro tem. Olha essa imagem. Duas pessoas conversando, os balões de diálogo ali, e tem uma intersecção no centro, né? Um encontro mesmo de duas pessoas que estão conversando que se torna um assunto só, por amor, né? Um dia eu ouvi da Gina Geron, quando você não souber o que fazer, ame. O amor, ele é capaz de se colocar no lugar da outra pessoa e sentir as dores que a outra pessoa tá passando. Então, às vezes a gente fala, eu sou uma pessoa empática, né? Eu sinto o que o outro tá passando, aí eu falo assim, faz isso, faz aquilo, resolve não sei o quê. Isso não é
ser empático, porque você não está entendendo o outro na dor que ele tem, né? Tem uma história, eu gosto muito dela, a história de um urso que perambulava por uma floresta. Ele andava pela floresta à procura de alimento, o tempo era de escassez, e esse urso perambulando ali, procurando pela floresta, tinha um grupo de caçadores ali no local também, e esse grupo de caçadores fez então uma fogueira, colocou uma panela grande ali na fogueira e começou a ferver ali uma sopa. Colocou macarrão, os vegetais e tudo mais, e até que a sopa ficasse pronta e fervesse ali, que era uma quantidade grande que todos iam comer, eles se afastaram, foram fazer o que tinha que fazer, andando ali pela floresta, e o caldeirão ficou quente ali na fogueira. Esse urso que perambulava pela floresta à procura de alimento e o tempo era de escassez, sentiu o cheiro da comida, sentiu o cheiro que saía ali daquele caldeirão, um cheiro gostoso, né, de alimento, e fazia muito tempo que o urso não comia, e pelo cheiro ele começou a ir até ao acampamento e chegou, achou. E atraído pelo cheiro, quando ele olhou ali o caldeirão, ele nem pensou, agarrou o caldeirão com toda a sua força, enfiou a grande pata dentro do caldeirão e começou a comer. Em poucos segundos ele sentiu uma sensação que ele nunca havia sentido antes. Ele estava sendo queimado. Como ele não sabia o que estava acontecendo, ele entendeu que alguém estava tentando lhe tirar o alimento. Então o que ele fez? Ele agarrou mais ainda a panela quente, o panelão contra o corpo, e comia com mais velocidade, mais esganado. E quanto mais a panela apertava, mais ele agarrava. Quanto mais queimava o corpo dele, mais ele urrava de dor porque estava queimando, e mais ele comia com mais e mais velocidade. Um tempo depois, os caçadores chegaram ao acampamento e se depararam com uma triste cena. Um urso morto caído ao lado do caldeirão da sopa. E a expressão dele mostrava que ele havia rugido de dor até o final. Por que eu tô contando essa história para vocês? Muitas pessoas às vezes se comportam exatamente como esse urso, agarrados a uma situação que lhe faz mal, que lhe faz sofrer, que lhe causa dor. E parece que quanto mais essa situação se agrava, mais ele agarra a panela e não quer soltar. Meu conselho é que vocês soltem a panela, né? Tenham essa clareza, esse equilíbrio, esse controle de soltar o que está fazendo mal. E por que eu estou fazendo essa metáfora? Porque a gente pensa da empatia aqui que está na imagem, né? A gente fala às vezes para a pessoa, sai dessa vida, para com isso, manda não sei quem embora, sai do seu emprego, achando que para ela é fácil, mas não, ela está ali naquela situação, né? Então, para ela soltar da panela, às vezes precisa de alguém que lhe ajude, de alguém que realmente seja empático, que entenda as suas limitações dentro da sua história de vida, que entenda o seu problema dentro de tudo que ela está passando naquele período. Quinto e último pilar, destreza em relações pessoais. Então a gente viu o primeiro lá, autoconsciência, o segundo, automotivação, autocontrole, empatia e o último para nós, destreza em relações pessoais. Sabe aquela pessoa que a gente sempre quer por perto? Sabe aquela pessoa que sempre tem um carinho, uma palavra, uma coisa boa para dizer? Essa é a pessoa com destreza em relações pessoais. Como que eu treino a minha destreza em relações pessoais? Como que eu treino? Primeiro de tudo, suspenda seu julgamento. A gente tem uma mania de julgar todo mundo o tempo todo. Nosso olhar é de julgamento. A gente olha a pessoa, já julgou pela roupa, pela tatuagem, pelo piercing, pelo jeito que arrumou o cabelo, pelo jeito que se move, que se fala, e a gente começa a julgar essas pessoas o tempo todo. Nós somos julgados o tempo todo por todas as pessoas e às vezes também emitimos julgamento. Por que a suspensão de julgamento é tão importante? Ela mostra em nós o nosso lado de curiosidade. Quando a gente suspende o julgamento, a gente vai com o nosso coração aberto, com as nossas expectativas zeradas. A gente não espera nada daquela pessoa.
a gente não acha nada daquela pessoa, a gente suspende o julgamento. Então, quando a gente fica curiosa com relação a situações, a pessoas, a lugares, a gente fica aberto ao novo, fica aberto a mudanças, a coisas extraordinárias que podem acontecer com a gente. Quantos de nós, às vezes, conhecemos alguma pessoa e achamos a pessoa... Já aconteceu comigo, tá, gente? Já aconteceu comigo. Eu conheci uma pessoa assim, eu fiquei olhando e falei, nossa, essa pessoa é snob, arrogante. E aí, como diz o desenho, né? Tempos depois, aquela pessoa não era nada daquilo, eu não aguentei, eu fui falar pra ela. Falei, sabia que quando a gente se conheceu, eu achava que você era orgulhosa, arrogante, achava que você era um pouco brava, e você não é nada disso, né? E aí a pessoa falou, ai, falam muito mesmo isso de mim, às vezes, né? Então, a suspensão de julgamento, ela nos dá um presente de conhecer as pessoas sem pré-julgar, sem preconceito, os lugares, a gente fala, vamos em tal lugar, você nem conhece, mas alguém falou alguma coisa e você já tem aquele julgamento, nem vai conhecer o lugar, enfim. Então, quando você suspende o julgamento, você suspende o achômetro, né, ou o achismo, você fica aberto ao novo. Você fica aberto a tudo de bom que pode acontecer. Mesma coisa com relação às expectativas. Quando você cria expectativas, não deixa de ser um julgamento, né? Porque você cria expectativas em relação a uma pessoa, em relação a uma coisa, e depois você fala assim, ai, me decepcionei, não era tudo aquilo. E às vezes você quer culpar a pessoa ou a coisa pela sua decepção, sendo que foi você que criou as expectativas, né? Nenhuma pessoa às vezes chegou para você e falou, uau, mas você criou essa expectativa e depois você mesmo se decepciona. Então, quando você não cria expectativa nenhuma, quando você suspende o julgamento, quando você fica aberto às novidades e o novo, as coisas ficam mais saborosas, vamos dizer assim. Porque você fica aberto à novidade, fica aberto à pessoa, né? Às situações. Então, essa parte de destreza das relações pessoais, muitas vezes você consegue com isso, a suspensão de julgamento e ser aberto ao novo e ao que vai acontecer. Esses 5 pilares, então, nos mostram um equilíbrio aí entre a razão e a emoção. Olha essa imagem, a moça numa mão segurando o cérebro, né, representando ali a cognição, e do outro lado um coração, representando o nosso lado emocional, o que nós devemos desenvolver com a nossa inteligência emocional. Então, esse equilíbrio, como é importante e como que eu consigo esse equilíbrio? Treinando todos os dias, todos os momentos, com todas as pessoas, em todas as situações. Quando a gente se propõe a treinar a nossa inteligência emocional, a gente se propõe a fazer coisas novas, a tentar coisas diferentes, como aquela frase que eu coloquei quando a gente estava no desafio, no primeiro, né? Se você quer alguma coisa que você nunca teve, então você precisa fazer algo que você nunca fez. E uma delas é treinar no dia a dia, né? Então, o nosso desafio 21 aí, que hoje é o último dia, esse grupo de WhatsApp, nós ficamos juntos aí, quase 70 pessoas nesse grupo de desafio, unidos aí, 21 dias, e cada dia era um treino, não é, pessoal? Cada dia um treino, cada dia um esforço, né, que o pessoal desenvolvia no dia a dia, no trabalho. E por fim fomos pegos aí de surpresa numa sexta-feira 13, onde nossas atividades foram interrompidas, ficamos em isolamento e nunca o desafio 21 foi tão bem-vindo, porque aí nós começamos mesmo a desenvolver todos os dias, a treinar todos os dias as nossas emoções. E o desafio 21, segunda edição, vem aí, a segunda turma do desafio 21. Se você quiser fazer parte, né, desse desafio, desse grupo de WhatsApp, nós vamos começar no mês que vem, já tem bastante coisa aí rolando no Facebook. Podem colocar eu quero aí nos comentários, depois eu vou dar mais detalhes para vocês. Mas acima de tudo, é a importância de entender que as nossas vidas estão nas nossas mãos, são nossas escolhas, são nossas decisões,
são nossas emoções que fazem com que a gente seja melhor. E para nós mesmos, né? Equilíbrio, emoção. E eu sempre gosto de dar um exemplo. Sabe aquela imagem do copo? Eu deveria ter colocado aí, mas esqueci. Tem uma imagem do copo que o copo tá meio cheio, ou meio vazio. E aí, inclusive, essa imagem desse copo mostra isso, né? Que tem a imagem do copo meio cheio, aí falam que as pessoas que têm um olhar mais positivo falam que o copo está meio cheio. E as pessoas que têm um olhar mais pessimista, mais negativo, vão olhar para o copo e falar que o copo está meio vazio. A inteligência emocional ressignifica essa história do copo aí. Quando você exercita a sua inteligência emocional, você tem um novo olhar para as coisas, um olhar diferente. Você não tem um olhar negativo e um olhar positivo e muito menos um olhar negativo. Você não fica tão limitado a um olhar positivo ou um olhar negativo. Tira uma coisa boa daí, tira uma coisa ruim. Não, você ressignifica o seu olhar. Então, esse copo aí pela metade, quem tem a inteligência emocional já trabalhada, ela olha para o copo e ressignifica. Ela diz, a menos que esse copo esteja em Marte, ele está cheio, metade de água e a outra metade completa de oxigênio. Ele nunca vai estar vazio. Então você ressignifica o seu olhar, você tira conclusões diferentes, você se renova, aí há um renovo na vida, é isso mesmo, é um renovo extraordinário. E o mais importante, acho que a coisa mais bela de se descobrir é que a sua vida, as decisões estão na palma das suas mãos, para você fazer da forma que você quiser, melhor, mais equilibrada, enfim. Vai começar a segunda edição do Desafio 21 e se você quiser entrar nessa jornada aí comigo, 21 dias de desafio, escreve aí nos comentários, eu quero, e eu já vou mandar as informações para vocês. Vai começar no mês que vem, depois da Páscoa, acho que no dia 13 de abril nós vamos começar esses 21 dias. Até lá muita coisa, né, vai acontecer aí com o nosso país, espero que tudo para positivo, tudo acabe bem. E é isso, a gente vai se falando aí no Facebook, vocês têm meus contatos aí de WhatsApp, no Instagram e tudo mais. Eu agradeço demais a companhia de vocês, da Janaína. Incrível sobre o copo, gostou? É bem isso. Lobinha, beijo. Karen, que saudade! Tem gente de longe, tem gente de perto. E eu agradeço demais a companhia de vocês, a Celeste aí falando que quem não fez, faça. A Celeste fez o desafio com a gente e é transformador. Gente, beijos para vocês, fiquem com Deus, uma excelente semana. Deus abençoe a todos. Tchau!